Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia em que nós estamos vendo várias filas andarem. E na principal delas, quem estava com a senha 001 era o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal ao tempo de Bolsonaro, o senhor Silvinei Vasquez, que foi preso pela manhã junto com outros tantos que também estiveram juntos com ele num projeto de sabotagem do processo eleitoral aqui no nosso país. Eles desafiaram o ministro Alexandre de Moraes, que foi ali o fiel da balança. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas, alguns fatos que os grandes veículos ainda não estão mostrando, mas certamente vão acabar mostrando, porque são situações que determinam, né? Por que o senhor Silvinei Vasquez será condenado e por que ele está respondendo, e por que foi preso hoje pela manhã e por que outros tantos serão presos também. Cada vez mais o cerco ao redor de Bolsonaro está se formando, está se consolidando. Daqui a pouco a gente vai ter a prisão dessa criatura pelos seus incontáveis crimes que cometeu contra o nosso país. Bom, vou mostrar aqui algumas cenas para vocês, trazer alguns fatos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e venha participar das nossas atividades. Todos os dias nós temos o nosso chat aqui, mande seu comentário, seu joinha e participe também do nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar um espaço como o nosso aqui, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, quando a gente vê o cerco se fechando ao redor de Bolsonaro, a gente vai vendo criaturas como essas aqui, né? Um psiquiatra, sem conhecer nenhum dos três aqui, batendo o olho aqui, ele já começa a identificar uma série de situações, né? Essas duas criaturas que estão ao lado de Bolsonaro, um já está com a tornozeleira eletrônica, o senhor Anderson Torres, que foi ontem depor na CPMI. Muitas pessoas ficam horrorizadas, né, com o depoimento dessas pessoas nesse tipo de espaço, porque podem ser induzidas a acreditarem que aquele tipo de performance pode ter algum efeito sobre uma outra situação que está acontecendo, que são investigações criminais que estão acontecendo sobre a responsabilidade do Ministério Público Federal, Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. Essas investigações, elas não estão sendo tornadas públicas, mas elas estão acontecendo. As filas continuam a andar. E aí, a gente, ao observar, né, o comportamento que eles tiveram ao longo desse processo todo, não tem como a gente cravar aqui que todos serão presos no final da história. Bom, começou hoje para alguns deles que estavam achando que desafiar o ministro Alexandre de Moraes era uma coisa... foi uma aposta, né, que eles fizeram que daria certo. Não deu e agora esperaram o impacto. O impacto veio, agora é com a justiça. Vamos relembrar aqui como essa gente bajulava, como essa gente estava comprometida com a insanidade, com o golpismo, com a sabotagem aqui no nosso país. Nessa cerimônia aqui, absolutamente surreal, aquele que depois ontem, o senhor Anderson Torres, né, querendo dizer, olha, eu não sabia que nada estava acontecendo, ele não tinha conexão com o Bolsonaro, né? Só faltou dizer isso, que não estava junto com as ideias que essa gente professava. A gente vê situações ridículas como essa aqui. Olha só, gente. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, neste momento, condecorará o presidente da República, Jair Bolsonaro. O cara era ministro de Bolsonaro e foi condecorar o Bolsonaro com a Ordem do Mérito Indigenista por aquilo que ele teria feito pelos indígenas do nosso país. Os Yanomamis é que não nos deixará mentir, né? Se ele foi bom ou se ele foi mau. Bom, esse resultado, a prisão do Silvinei Vasquez hoje, era uma coisa anunciada do ponto de vista do direito. Porque quando a gente olha o que aconteceu antes, a gente chega a notícias como essas aqui. Na coluna do Lauro Jardim, antes do segundo turno, a gente já tinha esse tipo de notícia aqui. Campanha de Bolsonaro aposta em abstenção maior do eleitor que declara o voto em Lula. Gente, isso já estava pensado. Lá atrás, eles sabiam que onde o Lula teve a maior votação, se houvesse ali uma abstenção, isso poderia ser o diferencial. A matéria do Estadão, já no dia 20 dias antes das eleições. Bolsonaro aposta em maior abstenção. Estudo prevê efeito em votação acirrada. Campanha do presidente e candidato à reeleição avalia que Lula pode ter menos de 3% dos votos no segundo turno. Se eles conseguissem isso, o Bolsonaro teria vencido as eleições.
governadores e aliados do petista tentam mobilizar comparecimento, e foi isso que aconteceu, né? O tiro saiu pela culatra, porque quando se percebeu que havia essa conspiração, os eleitores foram chamando outros eleitores para desafiar, inclusive, esse tipo de sabotagem, como a gente viu ao longo do processo eleitoral. Bom, diante dessas informações, muitas situações foram organizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a preocupação máxima ali do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu disse a vocês, foi o fiel da balança. TSE restringe operações da Polícia Rodoviária Federal sobre transporte público e divulgação de ações da Polícia Federal. Decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada no sábado. Então, antes das eleições, o ministro Alexandre de Moraes mandou a comunicação para o seu Silvinei Vasquez que não era para fazer nenhum tipo de projeto, de processo, para criar obstáculos para os eleitores chegarem até as sessões eleitorais. Mas ele estava consciente, ele inclusive no dia das eleições, ele postou lá no Twitter dele um pedido para votar em Bolsonaro. Aí depois na CPMI saiu com essa, não, eu estava no meu horário de folga. Gente, é uma coisa muito impressionante a covardia bolsonarista. Toda vez que eles se confrontam com a justiça, com a lei, aí eles mudam de opinião. Ah, não era isso. Que nem ontem o Anderson Torres, não. O meu trabalho foi técnico. Técnico uma pinóia, né? Com todo respeito aqui, gente, não tem como a gente não usar algumas expressões, né? Porque essa turma, eles infelizmente puxaram o debate bem para baixo, né? Moraes intima diretor da Polícia Rodoviária Federal a parar imediatamente operações sobre transporte público de eleitores. Presidente do TSE determinou que, se ordem não for cumprida, Silvinei Vasquez fica sujeito a multa de 100 mil e afastamento da função. Diretor da Polícia Rodoviária Federal postou pedido de voto em Bolsonaro nas redes sociais, mas depois apagou. O que de fato aconteceu, e a notícia não nos deu conta porque essa notícia aqui é das 13 horas e 10 minutos do dia 30, um dia que estava acontecendo a eleição. O Alexandre de Moraes chamou o Silvinei Vasquez lá e disse, olha, se você descumprir essa ordem, você vai ser preso. E aí, instantaneamente, ele passou ali comunicação, ou foi passando comunicação, né, para a operação da Polícia Rodoviária Federal no Brasil inteiro, que foi se desarticulando. Mas eles tentaram. E mais adiante, tanto a candidatura de Lula como a de Bolsonaro pediram que o horário das eleições fosse elastecido, fosse mais tarde, porque tinha muito eleitor que estava chegando atrasado em função disso. A abstenção poderia ter sido decisiva nesse processo, né? E não há como a gente não dizer que muita gente deixou de votar em função desse tipo de situação. Vocês já devem ter visto em algum momento, em alguma sessão eleitoral muito cheia, muitas pessoas resolvem voltar para trás, né? Eu já vi isso várias vezes, né? No primeiro turno da eleição do ano de 2022, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, muita gente estava voltando, porque as filas estavam 2, 3 horas para poder votar, né? Então, em lugares onde as pessoas têm mais dificuldade, a abstenção pode ser também muito maior. Então, eles apostaram nessa abstenção como uma ferramenta de neutralizar a vitória de Lula. Bom, Moraes já havia ameaçado Silvinei Vasquez de prisão no dia do segundo turno. Ex-diretor da PRF de Bolsonaro foi preso nessa quarta-feira sob suspeita de interferência nas eleições de 2022. Não existe suspeita, né? Ele praticou sabotagem conscientemente a favor de Bolsonaro nesse processo eleitoral. No dia, a CNN estava fazendo a seguinte abordagem aqui no jornal que entrou no ar, né? Logo depois de alguns episódios. Vamos acompanhar aqui. A Polícia Rodoviária Federal e como irá proceder em relação a esse pedido da oposição de prisão. Denúncia gravíssima, hein? Obrigada, Uribe. Eu repasso a palavra aqui para a Roberta e para a Yuri Pita para a gente compreender mais desse cenário, porque imagina-se, não é, Roberta e Yuri, que exista uma isenção, né? Que exista ali um cenário eleitoral está distante de nós. E não é isso que a gente tem podido ver, ao menos de acordo com as notícias. Exatamente. Mais do que isso, né, Yuri? Proibir o ir e o vir do eleitor é crime. A gente pode estar diante disso. Exato. Tem várias circunstâncias. Primeiro, toda a mobilização que houve, você destacou muito bem isso nessa programação, Roberta, de aumentar o acesso dos eleitores ao transporte gratuito. Isso aconteceu em dezenas de cidades, centenas de cidades do país, seja
sejam capitais, sejam cidades do interior, e alguns estados também fizeram adotar esse mesmo tipo de prática. E o que a gente está vendo nessa questão da Polícia Rodoviária Federal, todas as denúncias que estão vindo, as informações que estão chegando, referem-se muito à região Nordeste. Não fala de regiões em que há maior votação do presidente Jair Bolsonaro. E a gente já falou disso. A região Nordeste deu mais de 50% dos votos válidos para Lula. O estado que deu menor vantagem para Lula, que foi Alagoas, deu 56,5%, tem ocorrido operações lá. Um estado como Piauí, que deu a maior... Então, gente, os telejornais já estavam abordando isso. O ministro Alexandre de Moraes, durante o dia, ele deu uma entrevista tentando tranquilizar as pessoas, né, que tudo estava transcorrendo com normalidade, e não aceitou prorrogar o horário, porque isso faria com que a campanha de Bolsonaro certamente tentasse ali o último golpe, né, e provocar a opinião pública, pelo menos no mundo bolsonarista, que houve um favorecimento para eleger o presidente Lula. Então isso criaria um problema aqui no nosso país gigantesco, e a gente deve essa tomada de decisão ao ministro Alexandre de Moraes, que foi firme e falou, não, vai terminar às 17 horas, e terminou às 17 horas o processo eleitoral. Pelo menos nesse aspecto, o bolsonarismo tomou aí uma pancada muito grande, eles não conseguiram levar a cabo esse projeto de conspiração. Matéria de hoje, Silvinei Vasquez é preso por suposta interferência nas eleições de 2022. Não é suposta, não. Por ter participado, por ter levado a cabo um projeto de sabotagem. Disso ele não vai escapar, não adiantou a performance dele lá na CPMI, dizendo isso, dizendo aquilo, como não está adiantando também do senhor Anderson Torres, como eu tenho dito para vocês, o que importará o relatório final que será mandado ao novo Procurador-Geral da República, e hoje, mais tarde, eu vou falar com vocês sobre um assunto bombástico sobre o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo. Que gente é essa e por que o Bolsonaro ainda está solto? Ele deve muito a sua liberdade a essas duas pessoas, a esses dois personagens aqui que eu vou jogar alguns holofotes mais tarde. Notícia de hoje. Por unanimidade, TSE aplica multa a Bolsonaro por propaganda irregular nas eleições em canal da internet. Por que essa notícia tem algum relevo? Porque o TSE tem 7 ministros e nós vimos lá que no processo de cassação de inelegibilidade de Bolsonaro, o Nunes Marques e o outro ministro, que eu me fugiu o nome aqui, eles votaram contra todas as informações para beneficiar Bolsonaro. E nessa aplicação de multa, eles foram unânimes, né? Então, mesmo no Tribunal Superior Eleitoral, a situação está começando a ficar mais complicada para o inelegível, né? Teremos outras condenações. E ele continua postando vídeo no canal dele, só tentando desviar assunto. Somente o ministro de Lula entra nesses locais sem a menor preocupação, a culpa é dos CACs, é muita cara de pau, mostrando cena aqui de pessoas armadas. Bom, e mais tarde, então, vou falar sobre essa notícia aqui, porque tem coisas que os veículos de comunicação ainda não estão informando. CPI do dia 8 de janeiro. E-mails indicam agendas privadas de Bolsonaro com Lindora e Aras. Encontros foram registrados por ajudante de ordens. PGR não comenta. Não comenta, mas nós aqui comentaremos aqui no nosso portal. Então, gente, filas estão andando, filas estão fazendo ali um cerco muito grande, a figura central do maior criminoso que nós tivemos no nosso país em todos os tempos, o que causou o maior número de mortes em todos os tempos aqui no nosso país, ou que contribuiu para o maior número de mortes aqui no nosso país. Isso não é pouca coisa, nós não iremos esquecer. Mais tarde eu volto aqui para bater um papo com vocês, tá bom? Até lá!